Agradecemos a Ti pelo privilégio, meu Senhor, a oportunidade. O Senhor tem nos dado, nos alcançado, e nós estamos na Tua casa, na Tua presença. Senhor Jesus, nessa noite, usar o Teu Filho que vai pregar a Tua palavra. Nós nos ansiamos, Senhor, que a palavra certa que nós precisamos ouvir nessa noite. Venha, meu Senhor, instrumentalizar o Teu Filho de uma maneira maravilhosa. Para a Tua glória, a Tua presença, meu Pai, ela veio me intercessor para descer por meio de nós aqui nessa noite. Jesus, pelo poder do meu nome, Pai, aqui nessa noite, nós neutralizamos na força o combate, a obra, a obra do inimigo, Papai, nós ordenamos agora que seja destruída, seja desfeita, e que a Tua glória, meu Senhor, ela venha pousar por meio de nós aqui. Que a Tua glória venha ter um livre acesso para descer no nosso meio aqui nessa noite, meu Rei. Jesus, derrama a glória aqui nesse lugar. Usa, meu Senhor, o Teu Filho. Para que o poderoso nome seja adorado, seja exaltado, seja engrandecido de uma maneira poderosa. Fala, meu Senhor, com cada pessoa que adentrou aqui, que nenhum remorso ia sair desse lugar da mesma maneira que chegou. Jesus, a Tua glória, faz milagres, faz maravilhas aqui. Comanda nesse ambiente, papai. Você tem liberdade para atuar no nosso meio aqui, porque essa obra, Jesus, ela é sua, ela não é nossa. E nós temos certeza, papai, que a Tua glória, ela vai tomar conta desse ambiente aqui. Nós temos certeza, papai do céu, que o Senhor tem uma palavra para nós ouvir aqui nessa noite. Usa, papai, o Teu Filho de uma maneira maravilhosa e fala conosco nessa noite. É o que nós te pedimos em nome de Jesus. Permaneça com nós. Amém, Jesus. Queremos essa noite saudar a todos a paz do Senhor, amém? Deus abençoe a vida de cada um de vocês, é uma alegria. Pela primeira vez nós estamos aqui no Desafio Jovem, a responsabilidade de pregar a palavra. E ao nosso Deus nós tributamos toda a honra, toda a glória. Já tivemos alguns dias atrás ministrando para o desafio. É uma alegria, uma experiência muito grande, mas tenha certeza que essa noite Deus tem outra experiência para nós em nome de Jesus. Deus só possa abençoar todos os obreiros, a pessoa do irmão Nelson. E uma alegria que reveu meu amigo Alto, amigo nosso de longa data, da nossa conversão desde o início. Nós íamos muito ali na casa do Alto, orar, ouvir a palavra, que Deus possa abençoar. Aproveitando que estamos em pé, vamos nessa noite, fazemos leitura de uma palavra de Deus. Aleluia, Senhor, santo és teu nome. Evangelho de Marcos, capítulo de número 5, e versículo 1 em diante. Evangelho de Marcos 5, amém. Versículo 1 em diante. Os irmãos acharam? Amém. Amém. E chegaram à outra margem do mar, a província dos Gadarenos. Saindo ele do barco, e saiu logo ao seu encontro dos sepulcros um homem com espírito imundo, o qual tinha sua morada nos sepulcros, e nem ainda com cadeias o podiam alguém prender, porque tendo sido muitas vezes preso com grilhões e cadeias, as cadeias foram por ele feitas em pedaços, e os grilhões em migalhas, e ninguém podia amansar. E andava sempre de dia e de noite, clamando pelos montes e pelos sepulcros, e ferindo-se com pedras. E quando viu Jesus ao longe, correu e adorou,
Amém. Os irmãos podem tomar os nossos assentos. Toda a liberdade nessa noite de adorar o nome do Senhor. Meus queridos irmãos e amigos, Deus essa noite colocou em meu coração uma palavra para que nós viéssemos meditar, e nós soubemos que a palavra de Deus ela tem poder. Se estamos aqui nessa noite é porque a palavra de Deus um dia ela nos alcançou e ela entrou dentro de nós e mudou a nossa vida, a nossa história, para que nós pudéssemos nessa noite estar aqui glorificando e também testemunhando do que Jesus é capaz de fazer na vida de alguém quando ele entra dentro do coração do ser humano. É porque a sua palavra tem poder. E aqui na Bíblia nós fizemos leitura de alguns versículos a respeito da vida de um homem, em que todos nós já ouvimos alguma mensagem, alguma explicação sobre o gadareno. E é impressionante quando nós olhamos o ministério de Jesus. Quando ele inicia seu ministério, uma coisa que nos chama a atenção na vida do mestre é que você não vai ver Jesus escolhendo alguém dos fariseus, dos escribas, pessoas na época que representavam um grande conhecimento na cultura judaica. Mas você vai ver Jesus, ele iniciando seu ministério, chamando algumas pessoas que eram contrárias àquilo que ele estava parecendo pregando. Porque você vai observar que Jesus vai e escolhe alguns pescadores. E quando você olha a vida dos fariseus, dos escribas, das correntes que faziam parte da época de Israel, você vai ver que nenhum daqueles pescadores, olhando do ponto teológico, poderia representar uma continuidade de ministério. Você não vai ver esses homens, quando foram escolhidos por Jesus, com uma capacidade muito grande. Pelo contrário, eram pessoas que não estavam no ofício do ministério. Eram pessoas que não estavam desempenhando em Israel algo que pudesse ser reconhecido como algo para Deus. Então você vai observar que parece que Jesus vem e ele quebra o protocolo naquele momento. E ele escolhe pessoas que parecia que não tinha nada a ver com ele. Nada a ver com o ministério. Nada a ver com a chamada. Mas o impressionante na Bíblia é que você vai ver que quando Jesus se dirigiu aos pescadores, você vai entender que olhando a vida deles, nós começamos a compreender que naqueles tempos pescar ali no mar da Galileia não era uma tarefa muito fácil. Porque um pescador deveria arriscar a sua vida pela pesca. Outra coisa que nós observamos na vida de um pescador é que por muitas vezes ele lançava a rede e não pegava nada. Mas ele não desistia daquele ofício e ele continuava. A persistência do pescador fazia com que ele tivesse uma grande pesca. Então, quando Jesus chamou os pescadores e rejeitou os fariseus, os escribas e outros, a gente vai começar a entender que Jesus não estava procurando alguém com títulos. Ele não estava procurando alguém que se apresentasse para estar pronto para debates. Porque para debate qualquer um serve. Mas entregar a vida e não desistir não é para qualquer um. Então você vai começar a entender a história e a chamada, que Jesus ele não olha a aparência do homem. Ele está olhando lá dentro. É capaz de dar a vida por mim e não desistir no primeiro fracasso. É capaz de entregar tudo que tem dentro de si e não desistir na primeira, na segunda, na terceira queda. Então Jesus olhou para os escribas, ele olhou para os fariseus, ele viu um conceito, um conteúdo teológico profundo. Mas só teologia não serve. Porque você pode ser teólogo e você pode fugir. Você pode ser teólogo e você pode rejeitá-lo. Você pode ter um conhecimento profundo, mas você pode não dar a sua vida pela causa. E aquela causa, ela era eterna. Então ele precisava de alguém que desse a vida para que a eternidade viesse a esse mundo. E quando Jesus olha para os pescadores, ele vê que tipo de pessoa? Que não tinham nenhum conhecimento, mas que dava vida e não desistia.
Sabe por que você está aqui essa noite? Você não tinha títulos, e talvez você não tenha títulos ainda. Mas quando Jesus olhou para a sua vida, Ele não viu o que você tinha. Ele olhou para dentro de você e viu que você não desiste. Quando nós olhamos aqui a vida do gadareno, a gente observa duas coisas, o antes e o depois. E Deus me trouxe aqui essa noite para pregar o antes e o depois. O antes da tua vida chegar aqui e o depois da tua vida sair daqui. Porque quando nós olhamos Jesus chamando os discípulos, você vai ver que Ele começa com 4 pescadores. No segundo ano do seu ministério, Ele já estava com os 12. E Ele monta a sua base em Cafarnaum, a sua sede do ministério ali. Ele em Cafarnaum, Ele começa a sair pelas regiões da Galileia. Mas o que mais me chama a atenção na Bíblia é que quando você observa Deus falando com Moisés no monte e dando a ele o testemunho da lei, dando a ele a palavra, e ele descendo lá com aquela palavra, você vai entender que a lei dizia uma coisa: quando alguém ferir o seu olho, você teria direito de ferir o olho de outra pessoa. O problema da lei é que ela mantinha a ordem, mas ela não conseguia aliar os inimigos. Ou seja, o que você fazia, você pagava na mesma moeda. Ela conseguia manter a ordem, mas ela não conseguia mudar lá dentro o ser humano. Ela parecia perfeita, mas faltava alguma coisa. E quando Jesus está no seu ministério, você vai observar que em Israel havia várias correntes. Os fariseus, os saduceus, os essênios, os zelotes, os escribas. E cada um deles defendia um ponto teológico, mas nenhum penetrava dentro do ser humano e mudava a vida dele. Cada um tinha o seu ponto de vista, mas o problema é que cada um continuava da mesma maneira. E agora lá no monte, quando Moisés recebe a lei, ela vem para quê? Para manter a ordem, mas ela não mudava o homem lá dentro. E agora Jesus vem e é impressionante que você vai ver Jesus também subindo no monte para trazer o sermão do monte. E se você observar esse sermão, você vai ver Jesus enumerando cada ponto da lei de Moisés. E ali ele começa a contextualizar. Mas o problema da lei na época de Jesus é que eles brigavam pela lei, mas eles não tinham interpretação. Então quando Jesus veio, ele diz: eu não vim abolir a lei, eu vim cumprir. Mas ele veio interpretar a lei, porque eles não sabiam interpretar. E você vai observar Jesus dizendo: olha, o que está escrito lá? Que o adultério deveria se materializar, ser cometido. Jesus vem e diz: mas eu, porém, vos digo que o homem, quando pensar ou cobiçar a mulher do próximo, ele já está em adultério. Você observa a lei de Moisés, que deveria materializar. Jesus julgava pela intenção lá dentro. Jesus veio para interpretar a lei. Aquilo que os judeus não sabiam naqueles dias, a interpretação da lei. Mas o que alegra a minha alma é que na interpretação de Jesus, ele entendeu que era necessário acrescentar 2 coisas, porque senão não daria para cumprir. E Jesus coloca o amor e a graça. Sem o amor e a graça, não tinha como interpretar a lei. Porque você poderia segurar ele, o ser humano, mas você não mudava a vida do ser humano. E agora Jesus vem, interpreta a lei, ele cumpre a lei, e ele diz: mas eu quero acrescentar 2 coisas: o amor e a graça. Sem o amor e a graça, ninguém consegue vencer nada na vida. Sem o amor e a graça, você não tem a interpretação da palavra de Deus. Porque foi pelo amor que ele foi para a cruz do Calvário e derramou seu sangue. Foi pela graça que você está aqui nessa noite vencendo. E em cada momento da sua vida você está progredindo para a glória do nome de Jesus. Pai um dia disse, se deixou perante o Senhor, e Deus disse: a minha graça te basta. Sem amor e a graça, você não estaria aqui nessa noite. Sem amor e a graça, eu não estaria pregando a palavra. Sem o amor e a graça, os obreiros não estariam aqui. Sem o amor e a graça, você não estaria cantando e louvando o nome do Senhor e dizendo: Deus é fiel. E Jesus vem e interpreta a lei. Mas na interpretação ele coloca o amor e a graça. Essas 2 situações. E pelo amor e a graça, você vai ver agora Jesus no seu ministério. Porque é impressionante uma coisa: o que o amor e a graça produz na vida do ser humano? Poder.
Ninguém pode ter na sua vida poder se ele não tem amor e a graça. Porque o amor e a graça é o que produz o poder para a vida do ser humano. E quando Jesus interpretou a lei, ele estava dizendo, olha, eu que preciso colocar o amor e a graça. Porque o amor e a graça vai produzir poder. E para que serve esse poder? Para transformar as vidas do ser humano e reconstruir uma nova história. Sem poder, você não muda de vida. Sem poder, você não vai conseguir reconstruir a tua história, a tua vida novamente. Mas aonde a graça e o amor entram, tem poder para mudar a nossa história. Eu não sei a maneira que você está aqui, ou talvez você nessa noite nos visitando. Mas eu sei de uma coisa, que nós somos frutos do amor e da graça. E pelo poder do Espírito Santo, Deus tem nos levantado nessa última hora. Como o menino cantou aqui, o arrebatamento da igreja. Nós estamos vivendo os últimos momentos da igreja aqui nessa terra. A Bíblia diz, meus irmãos, que os sinais iriam se cumprir. Quando você olha aí, o ser humano perdendo o poder, o controle das coisas, a palavra se cumprindo. E Deus pergunta para mim, como pregador da sua palavra, e para você que está aqui essa noite, o que você tem feito pelos benefícios que Deus tem feito pela sua vida? Como você tem retribuído aquilo que Deus fez por você? O evangelho não é só meu. Jesus diz, ide por todo mundo e pregai. Aleluia! A ordem do mestre era para ir por todo mundo e pregar o evangelho. E Jesus agora no seu ministério, você vai observar que um dia, ele chama seus discípulos e diz assim, olha, vamos atravessar para o outro lado. E o problema da vida do ser humano e do cristão é atravessar para o outro lado. E quando você olha o contexto histórico, você vai perceber que atravessar para o outro lado do mar da Galileia era uma coisa que os discípulos não queriam de jeito nenhum. Eles queriam ficar ali onde eles estavam pregando o evangelho. Mas Jesus vem e diz assim, olha, vamos atravessar para o outro lado. E aquilo na cabeça dos discípulos foi um tormento. Porque a história diz que eles estavam indo para onde? Para Gadara. Para a região de Decápolis. Uma região que no passado Alexandre o Grande, o grego, ele influenciou de uma maneira tão grande que em Decápolis, que era um lugar que tinha aproximadamente 10 cidades, era um lugar pagão. Era um lugar que a idolatria ela era enorme. Então, para um judeu atravessar para o outro lado, não era fácil. Eles estavam indo para um lugar que a comida não era judaica. Não servia ao Deus de Israel. A crença não era a mesma. Agora Jesus vem e diz, olha, eu quero atravessar para o outro lado. Eu quero ir para o outro lado. É necessário que nós venhamos ir para o outro lado. Porque Jesus estava olhando pelos olhos da fé, pela visão espiritual, que do outro lado tinha um homem que precisava de um encontro com ele. Que do outro lado tinha um homem que precisava ser liberto e mudar de vida, porque Deus tinha uma obra na vida dele. Era necessário ir para o outro lado, e para o outro lado não é para qualquer um. O grande problema nosso é que tem muita gente, mas atravessar para o outro lado é poucos que aceitam a chamada. Porque atravessar para o outro lado é levar a palavra para quem está esquecido pela sociedade. É levar a palavra para aqueles que a sociedade não tem mais jeito, está tudo perdido. Não dá mais a volta. Merece a morte, merece ser abandonado. Mas quando Jesus veio, ele disse, eu vou passar para o outro lado. E se eu estou pregando essa noite do evangelho e os senhores estão aqui, é porque um dia Jesus olhou para mim e para você e disse, eu vou atravessar para o outro lado. Eu estava escravo, eu estava numa terra que estava me contaminando e me aprisionando, mas Jesus olhou e disse, eu vou para o outro lado, porque eu vou mudar a vida dele. Era necessário ir para o outro lado da Galileia. Mas vejam bem que quando Jesus está indo para o outro lado, você vai ver uma grande tormenta, ventos fortes. E agora você começa a entender que o diabo já estava vendo. Jesus vai pisar do outro lado. O Nazareno vai chegar do outro lado, e do outro lado tem um gadareno cheio de problema. Que eu estou atormentando a vida dele, eu já estou percebendo
que esse homem está indo lá por causa do gadareno. Eu já estou enxergando que ele está indo para o outro lado para libertar e me repreender da vida do gadareno. E ele começa a atormentar os ventos do mar da Galileia. Existem coisas na vida que a gente não entende. Quantas vezes a gente parece que começa bem na vida, de repente para. O vento forte vem. A tempestade vem para nos assolar. E muitas vezes nos falta a experiência, a visão espiritual de entender que Deus tem uma obra do outro lado conosco, mas o vento vem para quê, Aldo? Para nos impedir de ir para o outro lado. Porque alguém vai ouvir a palavra, algum milagre vai acontecer do outro lado. Quem sabe na tua vida essa noite é um vento muito forte, mas glorifica o nome de Jesus Cristo, porque essa noite o diabo... O vento não segurou Jesus. A tempestade não segurou ele. E a tempestade da tua vida não vai segurar Jesus de fazer a obra na tua vida. Jesus chega do outro lado. E é impressionante quando ele chega que o gadareno já vem correndo. O gadareno vem correndo, se prostra diante dele e começa a adorar. Começa a reconhecer que estava ali o Messias, que estava ali aquele que tinha e tem todo o poder para mudar qualquer situação. E os discípulos atentos, vendo o que iria acontecer. E Jesus agora vem, vê aquele gadareno na frente dele, e Jesus começa a repreender, e vejam bem, era uma legião que estava sobre o gadareno. Mas a história dele é uma história triste, porque ele trazia problema para aquela cidade toda. A fama dele era terrível, porque ele vivia no cemitério, nos sepulcros. Ele se alimentava de defuntos. Ele se batia, ele pegava pedras e batia em si mesmo. Ele era conhecido como gadareno que se mutilava. A pessoa que ninguém poderia estar perto porque corria risco de vida, ele pulava nas pessoas. E você vai observar uma coisa: aquele povo tentava segurar ele com cadeias, com correntes, mas a história bíblica diz que ele pegava aquelas correntes, ele arrebentava com uma facilidade tão grande que ninguém segurava ele, a Bíblia diz. As cadeias não seguravam ele. Nada parava o gadareno, até Jesus atravessar para o outro lado. Alguém um dia olhou para você e disse: ninguém cuida ele. Jesus estava dizendo: é até eu atravessar do outro lado. É até eu atravessar para o outro lado, porque eu vou mostrar o antes, mas eu vou mostrar o depois da história da vida deles. Louvado é o nome de Jesus, assim na presença do Espírito Santo. Quando ele vinha no sepulcro, sepulcro é lugar de morto, que não tem vida, que se acabou tudo. A vida daquele homem, ele caminhava, mas ele não tinha mais vida, porque ele não decidia nada por ele. Ele era escravo daquela situação e daquela legião. Aquele túmulo, aquele sepulcro representava alguém sem esperança, sem sonhos, que não tinha mais jeito, tudo perdido. Te lembra da tua história? Te lembra da tua história? Se lembra da nossa história dentro de um sepulcro, sem vida, sem esperança, sonhos perdidos, não tem mais jeito. O gadareno estava sem esperança, tinha perdido tudo na vida. Aquele sepulcro segurava ele, segurava o seu emocional e o seu espiritual. Esta geração é a geração que mais vive em sepulcro, porque é a geração que mais precisa de um tratamento de Jesus. É a depressão roubando sonhos, segurando as pessoas dentro de um túmulo, roubando a esperança de uma vida melhor, de um amanhã melhor, mas não tem jeito.
Pessoas que andam, mas perderam o sentido da vida. Aleluia. Bendito é. Quantas vezes no passado, pelas ruas perdido, sem esperança, sem jeito. Nós olhamos agora, a gente também vai ver o gadareno aprisionado pelas correntes. As correntes aqui representam o sistema humano, o sistema de governo que tenta segurar, que tenta mudar a vida, mas não consegue, porque essa obra ela é espiritual, a mudança ela é espiritual, ela é lá dentro, não segura. As correntes não conseguem segurar a vida do ser humano. Aleluia, Senhor. Eles podem até tentar, mas não tem jeito, parece a lei, ela segurava, mas não mudava lá dentro. Aleluia. As investidas do governo e tantas coisas segura, mas não muda lá dentro. Porque lá dentro é espiritual, e se Jesus não entrar lá dentro, não tem jeito. Ele disse, olha, tem que nascer de novo. E é do Espírito. É um novo nascimento, não tem jeito, não muda. Você pode colocar segurança. Nós estamos vendo aí a inauguração de um presídio, se eu não me engano aqui em Canoas, para segurar, mas não adianta. Porque se essa palavra, Jesus não entrar lá dentro, ele sai de lá e faz tudo de novo. Mas quando Jesus entra dentro da vida do ser humano, ele é uma nova criatura, tudo muda. Ele nasceu. Só Jesus liberta. Só Jesus muda. Só Jesus arranca a dor que está lá dentro, que ninguém arranca. Ninguém tira. Usa teu vaso. Se Jesus não entrar aí dentro, ninguém tira. Mas quando ele entra, ele vai quebrando as cadeias. Ele vai dizendo para os principados e potestades, para as legiões, sai daí em nome de Jesus. E a pessoa começa a mudar de vida. As cadeias não conseguiram segurá-lo. Eles tentaram, mas não tinha mais jeito. Até Jesus atravessar para o outro lado. E a Bíblia diz que Jesus repreende as legiões. As legiões não queriam voltar para os infernos. E ali tinha uma manada de porcos. A Bíblia diz que mais de 2.000. E eles pedem para entrar ali dentro daquela manada. E agora Jesus permite. E aquela manada se precipita em um penhasco. Os homens que estavam cuidando voltam à cidade, apavorados, avisam lá, o povo vem. E quando eles vêm, eles veem o gadareno lúcido, são, curado, mudado, transformado, aos pés de Jesus, conversando. E aquilo traz um espanto, uma preocupação, um medo. Aleluia, Senhor. Eles olhando a mudança do gadareno, mas ao mesmo tempo olhando a manada de porcos que se perdeu. E disseram para Jesus, te retira daqui. Sai daqui que nós vamos ter problema. Quando nós olhamos na Bíblia, essas pessoas dizendo para Jesus sair dali por causa da manada de porcos, a gente vai encontrar aquele tipo de gente, que o que Jesus faz não tem importância. Ele não quer perder dinheiro, e ele não quer perder poder. Você vai ver aquele tipo de gente que faz qualquer negócio na vida. Não importa se Jesus mudou, transformou e libertou. Ele não quer ele perder. O gadareno perturbou aquela sociedade por muitos anos. Era hora daquele povo de Gadara olhar e glorificar o nome do Senhor e dizer, a nossa vida vai mudar. Vamos ter paz em Gadara. Não. Eles olharam para o lucro. Eles olharam para o dinheiro. Eles olharam para os ganhos. Quanta gente deixando de ser liberta por gente que está olhando os ganhos, por gente que está olhando o dinheiro, por gente que está olhando o que ele pode ganhar e o que ele pode não perder. É por isso que você vai ver Jesus chamando pescadores, porque eles não tinham mais o que perder, a não ser a própria vida. Eles estavam entregando a vida pela causa.
mas poucos que entregam a vida e não desistem por nada. É a geração que mais pregadores tem. É a geração que mais cantores tem. Mas a graça, a unção e o amor é poucos que têm. É verdade. Porque para comandar uma obra dessa aqui tem que amar. Para comandar uma obra dessa aqui, Nelson, e atravessar para o outro lado, tem que um dia, lá no seu passado, ter um encontro com Deus. E reconhecer o que Jesus fez na sua vida, senão não faz. Mas aonde o amor e a graça entra, tudo acontece e o poder vem. Gadareno estava aos pés de Jesus, aprendendo, ouvindo dele. Preferiram que Jesus saísse dali do que continuasse ali mudando aquela cidade toda. Coisa mais triste, irmãos, é quando tira Jesus do seu devido lugar. O que traz o fracasso e a derrota para o ser humano é tirar Jesus do lugar dele, aonde ele manda, aonde ele decide. Porque a Bíblia diz dele, por ele e para ele são todas as coisas. Ele é o centro do universo. Nada se fez sem ele. E tudo que se fez é para a glória do nome dele. Quando nós tiramos Jesus do centro, o fracasso vem, a queda vem, a derrota vem. E é um problema. Quanta gente que tirou Jesus do seu lugar. E a coisa mais triste do homem é quando ele tira Jesus. Porque quando a gente se esconde atrás de Jesus, o diabo não consegue nos atingir, porque ele está na frente. Mas quando eu começo a querer me achar um pouquinho mais, e eu digo, Jesus, vem um pouquinho para lá, porque eu também quero aparecer agora, eu também quero ser reconhecido, eu também quero ser visto, eu estou na mira do diabo e o diabo me derruba. É verdade. Mas quando eu estou atrás dele, deixando ele na minha frente, como escudo, o diabo não me derruba, porque eu estou escondido nele. Que essa noite eu não sei como você está, mas tenho certeza e profetizo em nome de Jesus. Se você está escondido nele, você vai vencer para a glória do nome de Jesus Cristo. O Gadareno estava nele agora. Era uma nova criatura. Era uma nova pessoa. E é impressionante que você vai ver o Gadareno pedindo, forçando para ir com o mestre, e a cidade querendo mandar ele embora. Mas o Gadareno queria ir com ele, porque quem experimentou o que Jesus faz jamais o abandona. Quem conhece Jesus jamais deixa dele. Quem já sentiu uma mudança de vida com Jesus sabe da onde Jesus tirou, da onde Jesus colocou, o que Jesus fez na vida dele, dela, e aonde Jesus colocou ele e colocou ela. É por isso que não abandona. O Gadareno queria continuar, queria seguir Jesus, mas aqui Jesus diz para o Gadareno para ele ficar. E Jesus disse, porém, não me permite, mas lhe disse, vai para a tua casa, para os teus, e anuncia-lhes grandes coisas o Senhor te fez, e como teve misericórdia de ti. E ele foi e começou a anunciar em Decápolis quão grandes coisas Jesus lhe fizera, e todos se maravilhavam. Quando você encontra alguém que mudou de vida, que dizia não tem mais jeito, mas Jesus deu um jeito, eles glorificam e exaltam o nome do Senhor. E agora ele começa a pregar o evangelho ali. Ele começa a pregar a palavra. E segundo alguns historiadores e arqueologia, em Decápolis eles encontraram as maiores igrejas da igreja primitiva. Vejam a influência de Jesus na vida do Gadareno. O Gadareno, na região de Decápolis, foi o maior missionário que teve na igreja primitiva. Esse homem construiu, através da sua influência, as maiores igrejas que tinha ali da igreja primitiva. Um homem
Um homem. É um, não era 2, 3. Deus precisa de um homem. Deus precisa de uma mulher. Deus precisa de alguém que se coloque na brecha. E quando alguém se coloca na brecha e ele morre como os pescadores morriam para si e não desiste, Deus muda uma nação, Deus muda um estado, Deus muda uma cidade, Deus muda uma família, Deus muda uma comunidade, porque a graça e o amor chegou na vida dele. Deus está procurando uma pessoa. Uma pessoa. A Bíblia diz que Jesus sai dali. E ele vai para Cesareia de Filipe. E quando ele está em Cesareia, a Bíblia diz que ele está conversando com os discípulos. Eles estão diante de uma caverna que era conhecida como Portas do Inferno. E ele pergunta: o que estão dizendo que eu sou? Alguns dizem: olha, você é um profeta. E cada um começa a sua resposta, e Jesus olha para eles e pergunta: e para vocês, quem eu sou? Para vocês, quem eu sou? Pedro dá uma olhada e diz: o Senhor é o Cristo, o Messias. Jesus vem e diz: olha, não foi carne e sangue, mas isso é revelação do Espírito. E Pedro, no grego é Petros, pedra pequena. E Jesus dá uma olhada para Pedro e diz: Pedro, tu é pedra pequena. Eu sou Petras, pedra grande, que era a pedra do fundamento, do alicerce. Quando você ia construir uma casa, você tinha que achar a pedra grande embaixo para quê? Para a pequena alcançar a grande, para ela ficar de pé. E Jesus vem e diz: tu é Petros, pedra pequena. Eu sou a grande. Se a pequena não estiver na grande, ela cai e não fica em pé. Enquanto você estiver na grande, vocês ficam de pé. E as portas do inferno não prevalecerão contra a igreja. Jesus estava profetizando. A palavra, quando diz que as portas do inferno não prevalecerão, essa palavra prevalecer, ela está dizendo: não poderão se opor. Jesus estava dizendo: olha, vocês terão poder para arrombar as portas do inferno, para derrubar elas e entrar lá dentro e arrancar quem está no inferno e trazer para a minha presença e mudar a vida deles. Quantas vezes vinha para nós? Quantas vezes vinha talvez para você? E você vai para o inferno, não tem mais jeito. Mas Jesus levantou homens e mulheres. Jesus levantou uma igreja. E que as portas do inferno que você estava não puderam segurar o agir de Jesus. Entraram lá dentro, arrancaram você e lhe colocaram essa noite aqui no desafio para glorificar e bendizer o nome de Jesus Cristo. Não prevalecerão. Não terão como prevalecer. Porque essa obra ela é espiritual, ela não é humana. Aleluia. Glória a Deus. E se o Espírito de Deus não age, não tem o que fazer. As correntes não mudam, não seguram ninguém. Mas quando a mensagem do Evangelho entra lá dentro, ele começa a transformar lá dentro a vida do ser humano. Nos colocamos em pé em nome de Jesus. Glória a Deus. O amor e a graça. O amor e a graça produziu poder. E quando produziu poder, mudou a vida. Aleluia. O amor e a graça na tua vida está lhe dando poder para você continuar aqui e acreditar no teu milagre. O amor e a graça está lhe dando poder para você não desistir dessa caminhada, mas continuar firme na presença do Senhor. Aleluia. Ninguém queria atravessar para o outro lado, mas Jesus quis. Coisa mais linda, irmãos, é quando Jesus entra em cena. Quando Jesus aceita o desafio de entrar e mudar a vida de quem precisa dele. Pessoas que ninguém davam nada, que hoje são novas criaturas.
A vida do gadareno antes foi uma coisa, mas depois foi outra. Por quê? Porque Jesus atravessou para o outro lado. Eu não sei como você está aqui essa noite, mas eu vim aqui pregar para você e dizer: Deus está atravessando para o outro lado. Para você que está lá em casa assistindo esse culto, eu não sei a história da tua vida, mas eu sei que essa noite Jesus está atravessando para o outro lado e mudando a história da tua vida. Antes foi uma coisa, depois foi outra. O problema das pessoas é olhar o antes. Era isso, era aquilo. Jesus está olhando depois. Quer ver como terminou a vida do gadareno? Antes endemoniado, depois liberto. Antes andava nu, depois andava vestido. Antes arrebatado pelos demônios para o deserto, depois arrebatado pelo Espírito para pregar a palavra. Antes dormia no sepulcro, depois dormia em casa com a família. Antes todos queriam prendê-lo, depois todos queriam ouvi-lo. Antes aos pés do diabo, depois aos pés de Jesus. Antes conhecido como endemoniado gadareno, depois conhecido como missionário gadareno. Talvez olharam para você, o diabo olhou e disse: não presta. É drogado, é bandido, é isso e aquilo. Jesus disse: não, você está olhando antes, eu estou olhando depois. Depois, profeta, pregador, missionário, empresário, comerciante bem-sucedido, porque Deus está olhando depois da tua vida. Antes é uma coisa, depois é outra. Jesus disse: ao que vencer. Ele não disse para quem começou e para quem está no meio. Ele disse: ao que vencer. Para quem chegar. Talvez na tua vida, quantas vezes você tem tentado? É uma queda atrás da outra, mas não desista. É por isso que você está aqui nessa noite. Não pare nesta caminhada. Deus sabe o que está fazendo. Ele está trabalhando dentro do teu coração, da tua alma. E para a glória do nome de Jesus. Antes é uma coisa, mas eu estou olhando nessa noite e profetizando. Depois está vindo um milagre de Deus para você. Eu quero nessa noite te convidar a passar aqui à frente, se Deus falou com você. Eu vim para abençoar a tua vida em nome de Jesus. Porque o nosso Deus, Ele é fiel. Bendito é o nome de Jesus. A palavra igreja, no grego, é eclésia. A palavra eclésia, ela tem duas raízes. Ek, que quer dizer para fora, e eclésia, chamado. A igreja foi chamada para fora. É por isso que Jesus atravessou para o outro lado e foi lá para fora, onde ninguém queria botar os pés. Enquanto a igreja estiver indo para fora, ela está trazendo gente lá de fora aqui para dentro. Enquanto você, como igreja, como templo do Espírito, transformado e mudado de vida, estiver indo lá para fora, Deus estará trazendo aqui para dentro. Porque a nossa chamada é essa. Amém? Estaremos orando em nome de Jesus. Grandioso Deus e eterno Pai, em nome de Jesus eu quero glorificar e exaltar o teu nome nessa noite. Obrigado, Senhor, pela tua misericórdia, pela sua bondade. Obrigado, Senhor, por esse culto aqui essa noite, pelos louvores que aqui foram entoados, pela tua presença que chegou antes de nós aqui neste lugar. Obrigado pela tua palavra que aqui foi ministrada, Senhor. Meu Deus, levo diante do Senhor e da tua presença teus filhos e tuas filhas que nessa noite estão aqui. Aquele que está lá na sua casa agora ouvindo, Senhor. Quem sabe se encontra em uma situação difícil na vida. Quem sabe tem perdido a esperança como gadareno. Mas o Senhor nessa noite está atravessando para o outro lado, Jesus. O Senhor nessa noite está entrando com providência. O Senhor nessa noite está entrando com milagre nessa vida, nessa casa, nesse ministério, nessa igreja, nessa empresa, nesse comércio. Meu Deus, em nome de Jesus.
Vai agindo na vida dos teus filhos que aqui estão se recuperando. Quem sabe alguém está aqui desanimado, cansado, mas não deixa o Espírito Santo desistir. Age poderosamente para que o nome do Senhor venha ser glorificado e exaltado, mostrando o valor que cada um tem, mostrando o quanto o Senhor quer fazer através da vida deles, para que eles venham testemunhar o antes e o depois que o Senhor tem feito na vida deles. Assim eu creio nessa noite, e assim eu os abençoo em nome de Jesus Cristo, para a glória do teu nome. Eu os abençoo